Olá, igreja, boa noite. Sou o Leandro, discípulo de Jesus. Quero orar contigo. Não quer demais orar, né? Paizão, obrigado. Obrigado porque Tu é um Deus criativo. Obrigado porque Tu és um Deus dinâmico. Deus, obrigado porque Tu é um Deus que não muda. Tu é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre, mas Tu é um Deus que se movimenta. Obrigado por isso, Deus. Obrigado pela Tua vida sendo gerada em nós. Obrigado porque sabemos que Tu já falou com a gente de diversas formas durante esse dia, mas também só nesse tempo aqui, que estamos juntos, reunidos como igreja. Obrigado, Deus. Obrigado por podermos orar juntos, interceder pela nossa nação. Nós continuamos em espírito de intercessão nesse tempo onde estão ainda acontecendo os votos agora com relação a essa questão política do nosso país. Nós, como Igreja de Jesus, nós nos prostramos na Tua presença e continuamos com o nosso espírito em oração, Deus, por essa situação toda. E também te pedimos que Tu continue a falar nesse tempo agora, continue a se movimentar aqui com muita liberdade. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Você e eu não fomos feitos para ficar parados. Você e eu não fomos feitos para ficar parados. Eu queria te convidar a pensar sobre isso essa manhã, te convidar a ter uma reflexão, uma tomada de consciência, mas também uma tomada de decisão. É importante, né? A palavra de Deus, ela precisa entrar, produzir ecos na tua vida, e isso precisa gerar uma tomada de decisão. Opa, muito obrigado. Valeu, Manão. Gerar resoluções, tomada de decisões. Eu queria olhar contigo para a palavra de Deus e a gente com muita alegria poder perceber que desde o início foi assim. Se a gente olhar para a criação, desde o início da criação, a gente vai poder perceber um Deus que justamente coloca a vida em movimento. E é legal perceber isso, né? A sequência da criação, eu não sei se você acredita que foi um dia realmente, ou se esse um dia significa muito tempo, mas teve uma sequência de criação, teve um ritmo criativo acontecendo desde o início, e a vida já foi colocada em movimento. Deus não criou a vida de forma estática, de forma chata, não. Deus criou a vida e colocou a vida em movimento. E não só essa dinâmica de Deus ter criado o mundo assim, mas a gente percebe Deus gerando vida nas nossas vidas com a vida em movimento. E parece meio confuso, mas é assim mesmo, o mundo não para. Deus coloca a vida em movimento, e à medida que a vida acontece, e à medida que nós nos movimentamos também, essa vida continua em movimento. É assim que aconteceu desde o início. E com a vida em movimento, Deus vai ensinando valores, Deus vai ensinando princípios, Deus vai nos ensinando tantos e tantos ensinamentos. Semana passada, Deus usou o Júnior para iniciar uma série que a gente está chamando de série Valores, né? E nós vamos, durante esse ano, vermos 12 valores que são valores da nossa igreja, Igreja Batista Montserrat. E quando a gente estava pensando sobre essa série, pensamos, será que vamos colocar numa sequência, né? 12 domingos com 12 ecos nas células, tudo em sequência, e pensamos, não, a gente ouviu que tem gente que às vezes acha que a gente fala muito só sobre um assunto, vai ficar muito assunto repetido. Não, vamos fazer diferente. Eu gostei muito disso, porque nós começamos na semana passada, hoje não é domingo para falar sobre a série Valores, na semana que vem depois mês que vem tem um domingo que é, o outro que não é também, e eu gosto disso, sabe por quê? Porque os valores, a vida justamente acontece com a vida em movimento. Você não assimila um valor, e para assimilar aquele valor, a vida parou de acontecer. Talvez você e eu muitas vezes queremos que isso aconteça, né? Deus está te ensinando sobre paciência, e você entende, fala, Deus, tá bom, eu entendi, eu preciso me concentrar agora em ter paciência, domínio próprio. Só que junto com paciência e domínio próprio, Deus já coloca uma outra situação, que Ele vai trabalhar em ti questões de administração dos teus recursos e perdão, e tu fala, Deus, não, eu estava ainda aprendendo sobre isso, e parece que dá em nós uma vontade de falar, Deus, para o mundo, por favor, deixa eu aprender isso, deixa eu aprender essa parte primeiro, mas Deus não, a vida está em movimento.
A vida está acontecendo, e é no meio dessa vida em movimento que Deus vai usando isso para gerar a vida na minha e na sua vida. Eu sei que você lembra daquele cenário que foi montado, e ele vai estar sendo usado nos domingos da série Valores, né? A mesinha com café, e vai ser bem legal, mas pensar que aquela mesinha com café, na minha e na sua vida, é uma mesa que acontece muitas coisas juntos, né? Na nossa família, teria 2 crianças correndo embaixo da mesa, né? Na família do Júnior também, a Mel já está correndo também. Então a vida não para. Por mais que nós tentemos muitas vezes parar a vida, ela não para. Por mais que nós muitas vezes temos a intenção, a vontade de falar assim, para um pouquinho, deixa eu descer ou para o mundo, das duas uma, mas isso não acontece. E a gente precisa lidar com isso, a gente precisa crescer com isso, e entender que você não foi feito para ficar parado. Olha só essa dinâmica de Deus, justamente com a vida em movimento, Deus foi ensinando vários princípios para o povo. Pegando só um exemplo do povo de Israel, quando saiu do Egito, estava num lugar e foi movido por Deus para ir para um outro lugar. E nesse trajeto, nessa movimentação, aconteceram muitos ensinamentos, aconteceram muitos princípios, muitos valores foram ensinados naquele tempo ali. Foi justamente em meio à fome e sede que Deus ensinou sobre contentamento, provisão, gratidão a Deus. Foi justamente nesse momento, nessa tensão que isso aconteceu. Foi no meio da fome e da sede que Deus enviou maná, codornizes e fez a água sair da rocha. Mas foi na tensão de sentir fome. A vida não estava parada, foi naquela tensão, quando você está com fome. Deus, era melhor então tu ter nos deixado lá no Egito, porque a gente veio para cá e aqui a gente está passando fome. Era melhor a gente ter ficado lá naquele mundo, daquela forma estava bom, mas tu nos colocou em movimento, e aí a gente está com fome, a gente está com sede. Deus fala, calma o coração que eu vou alimentar vocês. Eu quero mostrar que eu alimentei vocês e cuidei de vocês no Egito, e eu vou cuidar de vocês aqui no meio do deserto. Foi isso que Deus foi fazendo com o povo, no meio das provações, no meio das dificuldades, no meio de situações extremas. O mundo não parou, a vida real estava acontecendo, o mundo não parou. Foi aí que Deus ensinou sobre isso, com a vida em movimento. Olha só que interessante, foram 40 anos no deserto, e foi justamente com a vida em movimento, com a vida acontecendo, que Deus foi ensinando como é que o próprio povo devia se relacionar com Ele, como Deus, e como é que o povo devia se relacionar entre eles, com respeito, um tratando o outro, uma família respeitando a outra família, uma multidão no deserto, e Deus não parou a vida. Os ensinamentos aconteceram com a vida em movimento. Foi assim que Ele ensinou, e é muito importante a gente perceber isso, que você e eu, fomos criados com um ritmo. Você e eu fomos criados com um ritmo. Você não foi feito para ficar parado. Você foi criado com um movimento, e você não controla isso. Eu não sei se isso te dá um nervoso, mas eu não sei se você já se lembrou disso hoje, mas você não ficou falando para o seu coração bater. Eu não sei se você se lembrou disso, mas por mais que você tenha trabalhado e produzido e alcançado metas essa semana no seu trabalho, mas você não produziu oxigênio. Você e eu não temos capacidade de fazer isso. Isso não está na nossa alçada. Nós só recebemos e só usufruímos de Deus. O ritmo, ele nunca para, só quando Deus falar que é para parar. E no meio desse ritmo a vida está acontecendo. Olha só que interessante, a Bíblia conta em Números, capítulo 9, versículos 15 a 23, nós vamos passar por alguns textos. Se você quiser anotar esses textos, eles vão estar sendo projetados, mas anotar para também, durante a semana, poder falar, Deus, fala mais comigo, me ensina mais, fala mais ao meu coração, fala mais aos meus pensamentos. Mas olha só que interessante, Números, capítulo 9, versículos 15 a 23, vou ler todos esses versículos, olha só.
No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Versículo 20. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Você consegue se imaginar no meio do povo? Porque aqui a gente está vendo um movimento em massa, né? O povo todo se movimentando. Mas você consegue imaginar o ritmo pessoal no meio do povo? Porque cada um tinha um ritmo. Você consegue se imaginar, depois de alguns dias caminhando e a nuvem para e você fala, obrigado Deus, obrigado, porque eu não estava mais aguentando. E aí no íntimo das tuas expectativas, você imagina agora pelo menos uma semaninha parado aqui, vai ser uma beleza. Aí eu consigo respirar, eu consigo pegar a energia de novo, e aí a nuvem nem fica até o final daquele dia e se levanta de novo. Como assim, Deus? O povo se movimentava, mas cada um ali tinha uma decisão pessoal que estava acontecendo. Como assim, Deus? Deus, vamos ver se a gente consegue organizar isso. Vamos colocar uma periodicidade, né? Daqui a pouco vamos fazer uma frequência semanal, um intervalo, né? Para a gente ver se consegue colocar umas férias nesse tempo. Eu não sei como é que você se comportaria, e eu sei sobre a importância, tenho aprendido sobre a importância do planejamento, mas dá para ver muito claramente que nessa situação, Deus tira do controle da mão humana qualquer tipo de forma de organizar o que estava acontecendo. E isso mexe com o coração do homem. Deus tira do homem qualquer possibilidade de controlar sua própria alimentação, de saber o tempo em que eles poderiam ficar num local, e isso mexe com o coração do homem. O homem tenta organizar e tenta fazer, e aí ele fala assim, eu vou alimentar vocês, vou alimentar de vocês de forma milagrosa, vai vir maná. E aí Deus é bem específico, não acumulem maná, peguem só aquilo que é para o dia de hoje. E aí a Bíblia conta no livro de Êxodo, capítulo 16, que alguns falaram assim, deixa eu pegar um pouquinho, vai que falta para amanhã, deixa eu pegar um pouquinho aqui, deixa eu dar uma ajuda para Deus. De repente ele não calculou direito a porção para cada um, eu acho que eu preciso mais, eu caminhei mais que o outro. E o coração do homem tenta começar a controlar isso. A Bíblia fala essas situações específicas com relação ao maná. E o que eu vejo isso? Trago para a minha vida e te convido a trazer essa reflexão para a tua vida. Que muita causa do nosso estresse é justamente por um ser humano limitado como eu. E eu quero te incluir na reflexão. Talvez um ser humano limitado como você também. Não se sujeitar a uma cadência divina. Não se sujeitar a um ritmo maior. E entender que há sim um maestro que está conduzindo essa música. É uma música que vem do céu. Ela está entrando na nossa vida, só que causa estresse quando a gente tenta.
controlar essa melodia, quando a gente tenta controlar esse ritmo, isso causa desgaste emocional, isso causa desgaste nos relacionamentos interpessoais, isso causa cansaço na tua alma, isso causa tudo isso. E Deus está falando, não, deixa eu controlar o ritmo da batida, é eu que faço isso. Abre mão não é do controle, abre mão da ilusão do controle, porque nós não temos o controle. E Deus está nos convidando, deixa eu dar o ritmo da tua batida, deixa eu dar o ritmo dos teus passos, o ritmo da tua caminhada. Você tem se movimentado em sintonia com esse ritmo divino? Você tem buscado essa harmonia dos teus passos com o ritmo de Deus para a tua vida? É importante você perceber isso. Você tem dançado de acordo com a música de Deus, ou você mesmo está falando, não quero escutar isso, eu dou o meu ritmo, eu faço as coisas, eu tenho a minha própria música. Isso é importante você e eu olharmos, porque a gente olha para o povo no deserto e vê atitudes e fala, poxa, que povo ingrato. Mas é importante eu trazer a história para o meu coração, para os meus dias, e para ver qual que está sendo a minha postura, para ver se eu tenho me movimentado a partir do ritmo de Deus, ou se eu estou me movimentando a partir do meu próprio ritmo. Aí sim a Bíblia se torna relevante. Eu não apenas leio a Bíblia, mas deixo que a Bíblia me leia. Gente, é importante isso, sabe por quê? Porque senão a gente vai cometer um grande erro, de desassociar verdades espirituais que Deus está gerando no teu coração, que Deus está gerando nos teus pensamentos da vida real, e a gente começa a separar a vida e achar que verdades espirituais têm a ver quando eu estou no prédio que se chama igreja, ou tem a ver quando eu estou no encontro da célula, ou no encontro do discipulado. As verdades espirituais aí servem para esse momento, mas eu desassocio daquilo que eu chamo vida real. E aí para tomada de decisões de negócios, ou para resolução de conflito, aí é a vida real acontecendo, não tem a ver com o ritmo de Deus. E a gente faz essa separação, e a gente que perde com isso. A gente começa a ter uma visão, não, de repente Deus precisa cuidar dos anjos, né? Deus cuidar dos anjinhos e deixa que eu cuido das coisas da terra. Mas não, Deus está falando, a música, o ritmo que eu tenho para você, Ele quer entrar em todas as áreas da tua vida. E Deus de vez em quando vai dar uma acelerada mesmo. E você? Tem se submetido a essa cadência divina? Você tem procurado buscar essa harmonia, buscar essa sintonia com esse ritmo de Deus? Você tem procurado dançar conforme esse ritmo que vem do alto? Gente, não vamos desassociar o princípio que vem do alto, que é de orar pelo país e orar pelos governantes, só porque eu não concordo com o partido A ou partido B. Há um princípio que é eterno, registrado na palavra de Deus, que fala, orem pelo seu país, orem pela sua nação, orem pelos seus governantes. Isso não está condicionado lá, ore se você concorda com o partido tal ou partido tal. Ore. Há um princípio eterno que norteia essa vida. Esse ritmo não é controlado pelas nossas próprias mãos. E eu preciso ou me adequar a ele, ou declaradamente falar, não, eu não estou nesse ritmo. Ou eu estou resistindo e falo, eu não vou dançar conforme a música. Ou pior ainda, a música está no embalo e eu estou indo completamente para outro. E Deus está falando, não é isso. Não desassocie então verdades espirituais que Deus está te ensinando. Homem, eu preciso falar para você porque Deus tem falado comigo. Eu não posso desassociar o princípio de amar sacrificialmente a minha esposa que está aqui na frente, e nem de liderar espiritualmente a nossa família de uma semana que teve muito trabalho. Eu não posso fazer isso. Não, essa semana ninguém fala comigo porque eu tenho muito trabalho. Essa semana, e talvez você já tenha feito isso, essa semana não, eu tenho muitas metas, eu vou chegar em casa e ninguém fala comigo. Essa questão de amar a esposa é legal, mas a gente se vê lá no domingo. Não pode ser assim, gente. Deus está nos chamando a ter uma vida coerente. Aquilo que Ele está gerando nos nossos pensamentos precisa chegar nas nossas ações. Isso precisa acontecer. Mulher, você não pode desassociar o princípio de domínio próprio quando chega em algum horário específico que você tem fome, e assim, não, já passou do meio-dia, eu estou com fome. Não, mas calma, e o domínio próprio? Não tem nada a ver com o domínio próprio agora. Agora eu estou com fome.
Está entendendo? A gente começa a desassociar e é como a gente falar assim, não, estava indo bem essa música até agora não gosto mais. Agora não danço mais, agora não quero mais ir nesse embalo. Não desassocie o princípio de amar o teu próximo do horário de pico no trânsito. Não pode desassociar. Não é para desassociar, porque a vida real está acontecendo. É no meio da dificuldade, é no meio da tensão. Foi assim com o povo no deserto, e é assim comigo e contigo. Talvez você está chegando num final de tarde, cansado, e tem um encontro da célula, e de repente, não sei se eu vou porque eu estou cansado, eu cansei de gente. Espera aí, é aí que a vida está acontecendo. É aí que a vida está acontecendo. É aí que os valores estão sendo assimilados. A gente estava um dia, não me lembro se era café da manhã ou janta, eu sei que nós estávamos comendo como família, e teve um momento em que a Alice ainda, nossa filha menor, né, está com 2 anos, daqui a pouquinho está chegando a Esther, mas por enquanto ela está com 2 anos e não tinha comido ainda. Fechei o olho para lembrar da situação. E aí a Helena já tinha comido e estava chegando no último pedaço de uma torrada. Sabe que o último pedaço é sempre o melhor, né? Sabe aquele pedaço que parece que o queijo se concentrou todo naquela partezinha? E ela estava com aquele pedaço na boca e a Alice pediu para a maninha: me dá esse pedaço? E aí a Helena olhou para a gente. E olhou assim, e a gente olhou para ela, e aqueles tempo assim, a Alice não tinha comido, né, então não era, tinha comido e queria mais, não, ela ainda não tinha comido, e ela olhou para a gente, e a gente falou assim: reparte, filho, mas com uma dor no coração. Por quê, papai? A Alice está dormindo, a Helena desceu? Aniversário, e aí eu falei: filha, porque é um valor para a nossa família repartir. Olha como foi importante ter um valor estabelecido numa situação que é do dia a dia. E você pensa assim: agora está espiritualizando até o último pedaço da torrada, né? Não é isso, gente, mas tenta entender, vamos ser sinceros, essa situação não é só com as crianças, né? Os casamentos acontece muito isso, às vezes como amigo, né? E naquele momento do último pedaço de qualquer comida que você mais goste, tem esse glamour, o último pedaço, né? Parece que ele realmente é mais saboroso. E aí naquela hora, se alguém te pede aquele último pedaço, é ali que o egoísmo vem. É ali que o senso de justiça do ser humano se levanta. Não é o senso de justiça só contra a corrupção no Brasil. Não, o ser humano se indigna com coisas bem menores. Né? E pensa assim: não, mas eu te pedi se tu queria comer o sanduíche, tu falou que não, e agora tu vai comer o meu pedaço. Você percebe que é ali que o egoísmo tenta te conduzir, e é ali no momento da tensão que você precisa falar: eu preciso de algo maior, eu preciso de um valor eterno que vai entrar nesse momento e vai dizer: reparte, reparte. E aí é o princípio, é o valor esticando a sua vida e falando: se movimenta. Eu não sei quanto a você, mas para mim é muito fácil eu adquirir um mau hábito. Eu não faço força para adquirir um mau hábito, é fácil, eu tenho uma habilidade para adquirir um mau hábito impressionante. Só que para adquirir um bom hábito, como é difícil. Parece que aquele bom hábito entra na minha vida e dá uma torcida nos pensamentos, dá uma torcida na ação e causa um arrepio, e o senso de justiça se levanta. Isso não é certo, e acontece com a gente. Completamos um ano que nós entendemos de Deus que era para começar uma nova célula lá na nossa casa, e foi um período onde o Espírito esticou, nos aperfeiçoou o amor. Tinha dias que eu chegava e eu pensava: tinha bastante gente chegando, e daí era legal receber, mas o Espírito estava me esticando ali também. Era legal receber as pessoas, só que depois a gente tinha toda a função de dar banho nas gurias, né, de poder sair, e aí às vezes não tinha comida suficiente. Fala: Jesus, multiplica isso agora, porque esse pessoal está comendo demais. E aí, e agora o que eu vou fazer? A célula é uma linda célula, tem muita gente da célula que está aqui, a gente cresceu muito juntos. Eu estou falando do meu processo pessoal de aperfeiçoamento do amor. Era na situação real, na vida real acontecendo, e ali o valor precisava entrar, porque senão eu separo. Não, isso aqui não tem nada a ver com Deus.
Isso aqui é decisões do meu dia a dia. Não, é justamente aí. Aconteceu com o povo no deserto assim, quando tinha fome e sede. As situações mais extremas, é ali que Deus quer entrar e falar assim: vamos esticar isso aqui, vamos se movimentar, deixa a minha vida gerar movimento na tua vida, e reparte, porque é um valor. Não tem nada a ver. Repartir é no primeiro domingo de cada mês, quando a gente consagra o quilo do amor, né? Parece uma coisa super evangélica, institucional, bonita e formal. Não, repartir é o último pedaço da tua torrada também. É isso que é o valor acontecendo na vida real em movimento. É justamente com a vida em movimento, e eu preciso destacar isso. Não é simplesmente a vida em movimento, mas é com a vida em movimento e um coração ensinável e corrigível que você assimila as verdades de Deus. É com a vida em movimento e um coração ensinável e corrigível que você aprende verdades espirituais e coloca em prática. E à medida que você vai colocando em prática, você amadurece espiritualmente, você amadurece emocionalmente, os seus relacionamentos ganham vida, você avança, você cresce. É importante a gente observar isso. Com a vida de Jesus aconteceu assim. Lucas 2, capítulo 52, fala que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O crescimento de Jesus foi visto na intimidade pelo próprio Deus, mas também diante dos homens. As pessoas que conviviam com Jesus percebiam Jesus crescendo na maneira como ele respeitava os seus pais, na maneira como ele cuidava e respeitava os vizinhos, na maneira como ele brincava com as outras crianças. Isso aconteceu porque diz que o crescimento era visto diante de Deus e também diante dos homens. Nessa passagem aqui, Jesus tinha 12 anos. E é interessante como a gente associa o crescimento com os primeiros anos de vida, né? É natural, a gente gosta de ver o crescimento nas primeiras fases da vida, né? Quando começa a engatinhar o bebê, a gente fica muito feliz, né? Quando começa a caminhar, então você filma e manda para o WhatsApp para todo mundo. Começou a caminhar. E aí quando tira a fralda e começa a fazer xixi, cocô no vaso, aí você vibra, porque você não precisa mais comprar as fraldas. E aí você fica muito feliz e você estimula o crescimento, fala: cresce minha filha, amadurece. E a gente gosta de ver o crescimento nos primeiros anos de vida. Mas eu não sei se você já ouviu ou já falou, por vezes é comum se falar. Tem uma fase que parece que eles são tão bonitinhos, pequenininhos, né? Tão bonitinhos, e aí, não sei se você já ouviu, já falou assim: promete para mim que tu não vai crescer. Promete que tu não vai crescer. E tu pega aquela criança pequenininha, a mãe, o pai, os amigos. E eu acho que a gente acaba trazendo isso para a nossa vida. Fica uma crença limitante, né? Fica algo assim: é melhor eu não crescer, eu sou amado assim, né? E não sei se desenvolve de repente uma síndrome de Peter Pan, né? Nunca mais crescer, eu sou feliz assim, dessa forma, me amam assim. E aí a gente precisa começar a checar isso. Você tem crescido? Você olha para a sua vida do mês passado, da semana passada, do ano passado, você percebe crescimento na sua vida? Você percebe as verdades espirituais se tornando realidade na tua vida? As tuas ações tendo como reflexo crescimento de verdade do reino na tua vida? Olha só, eu queria destacar um texto que está no devocional do Tudo para Ele, do Oswald Chambers. Você pode ver, temos ali na nossa livraria. Olha só que interessante: compare essa semana em sua vida espiritual com a mesma semana do ano passado e veja como Deus já o chamou para um nível mais elevado. Todos nós somos levados a ver a partir de uma perspectiva mais elevada. Presta atenção: jamais permita que Deus lhe revele uma verdade que você não comece a praticar no mesmo momento, aplicando à sua vida. Trabalhe continuamente em seu crescimento, sob a luz desse princípio. Eu li esse devocional, estava junto com o Michel, estávamos no carro lendo esse texto, e eu li essa parte aqui, e nós fizemos um comentário bem teológico quando a gente lê essa parte assim, né? Bah! Lembra disso, Michel? A gente se olhou e falou: bah! Eu quero repetir: jamais permita que Deus lhe revele uma verdade
que você não comece a praticar no mesmo momento, aplicando a sua vida. Trabalhe continuamente em seu crescimento sob a luz desse princípio. Sabe o que isso significa? À medida que Deus se move na tua vida e Ele começa a ampliar o teu entendimento, Ele começa a aumentar a forma como você está se enxergando aos outros, e Ele começa a te ensinar o que é ter a postura de Cristo numa determinada situação, numa resolução de conflito, ou como administrar tuas finanças, ou você ouve pela primeira vez que Jesus te chamou para amar também os teus inimigos. Naquele momento você tem uma decisão que precisa ser tomada. Naquele momento. É ali. Porque uma verdade espiritual chegou ao teu coração e à tua mente. É um momento crucial, é decisivo. Sabe por quê? Porque se você fala assim: Deus, eu não sei como é que eu vou amar meus inimigos, mas eu aprendi, agora me ensina a fazer isso. Ali você cresceu. Porque é Ele que vai te capacitar a fazer isso. Só se você simplesmente ouve uma verdade espiritual e fala: interessante, mas não se compromete com ela, sabe o que acontece? Você engorda teologicamente. Isso é perigoso, gente. Engordar teologicamente é perigoso. A Bíblia fala que o simples conhecimento, o conhecimento pelo conhecimento traz orgulho. Engordar teologicamente vem junto no pacote religiosidade. E eu tenho percebido em mim o quanto a religiosidade ela é nociva. Ela abafa. A religiosidade sufoca. A religiosidade cansa. Te desgasta e me desgasta. E Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Deus te chamou para ouvir algo e falar assim: Deus, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu nunca tinha pensado, mas o Espírito vai te falar: então, eu te criei para viver dessa forma. Eu te criei para dar o último pedacinho. Eu te criei para repartir. Eu te criei para perdoar. E você fala: tá bom, Deus, então me ensina, eu quero aprender. Você percebe um coração ensinável, um coração corrigível, um coração que está falando assim: eu não quero simplesmente acumular conhecimento, eu quero ser transformado a partir da verdade espiritual que está entrando na minha vida. Você não foi criado para ficar parado, você não foi criado para sentar no sofá da tua vida e ver o filme da tua vida passar ali diante de ti, não. Você foi criado para crescer e se mover. E se mover em sintonia com essa música do alto, com esse sopro do alto, nessa cadência divina. Você tem buscado essa sintonia nas tuas pequenas decisões do dia a dia, na tensão do trabalho, numa terça-feira à tarde, quando o teu chefe fala brabo contigo, você tem buscado viver essa sintonia? Num jogo de futebol que tu ficou bravo com o teu amigo, ou numa situação em que você achou que a atendente do caixa não te respeitou, você tem pedido para falar: Deus, é agora, é esse momento, preciso de ti, entra aqui porque já não pode ser comigo essa história aqui, Deus, entra aqui e me ajuda a assimilar isso que está acontecendo. É justamente aí, gente, e é tão legal ver como a Trindade está profundamente comprometida com o ser humano com isso. Você não está sozinho nessa jornada. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo em equipe para gerar vida em movimento na tua vida. E para essa vida gerar vida em outras vidas. É assim que a Trindade faz. O amor não pode parar em você, por isso que a gente tem essa visão clara na nossa igreja de ser uma igreja apaixonada por Jesus, onde o amor não para. É por isso, o amor não pode parar em situações tensas do teu dia. É ali o amor precisa continuar fluindo, ele precisa se multiplicar na vida de outras pessoas. Lá atrás era a Trindade, mas a pessoa principal da Trindade naquele momento com o povo no deserto foi Deus. Deus, conduzindo o povo na nuvem durante o dia, durante a noite numa coluna de fogo. Foi o próprio Deus que fez isso. Quando a nuvem se levantava, o que acontecia? O povo se levantava. Quando a nuvem assentava, o povo acampava. E foi legal, e é legal perceber que foi assim com Jesus.
Jesus fez assim esse convite para os discípulos, um novo convite ao movimento. Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. E olha só que interessante, e eles, deixando imediatamente o seu barco, seguiram a Jesus. É o que acontece, é o que Jesus fez, um novo convite ao movimento. Percebe a mesma dinâmica de equipe? Jesus foi ensinando os seus discípulos com a vida em movimento. Ele tinha momentos em roda que ele sentava, ficava só com os discípulos, mas foi no meio da tensão do dia a dia, foi caminhando entre as aldeias e os discípulos seguindo os passos do mestre, vendo o mestre curar. Foi ali que aconteceu os ensinamentos de Jesus com seus discípulos. Interessante que foi no meio de uma situação tensa que Jesus ensina Pedro a perdoar, não só 7 vezes. Pedro, não é só 7, Pedro, é 70 vezes 7. É 70 vezes 7, Pedro, ou seja, perde a conta, perdoa, perdoa, perdoa. Era isso que Jesus estava ensinando para Pedro e para os seus discípulos. Olha só, foi justamente num momento de cansaço da sua equipe, com uma multidão faminta, em que os discípulos já tinham feito muita coisa durante aquele dia, eles tinham um cansaço legítimo, eles trabalharam bastante, mas chega naquele momento de novo, de fome, cansaço, momentos extremos, que você e eu sentimos. Não aconteceu só com o povo no deserto, não aconteceu só com a multidão e com os discípulos. Você e eu sentimos, mas mais uma vez acontece. A multidão está faminta e os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, seguinte, manda essa multidão embora, Jesus. A gente já trabalhou bastante. E Jesus fala, aplica um valor e dá uma esticada no amor dos discípulos. Deem vocês algo para comer para eles. E eles se olham e falam assim: como assim, Jesus? Não tem como fazer isso, nem se a gente tivesse muita grana, e essa gente está aqui, eles estão cansados, estão famintos, não tem como. E é ali, no meio daquela situação, que novamente Jesus faz um milagre, e só mudou o cardápio, né? Lá no deserto foi maná e codornizes, com os discípulos aí é pão e peixe. Deus é criativo, né? Nem repete o cardápio, gostou de mudar ainda para variar um pouco. É assim que Deus faz em momentos extremos, momentos de cansaço, momentos de tensão. É ali que valores precisam entrar. Olha só que interessante, a Bíblia conta no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, que alguns estavam começando a trazer crianças para perto de Jesus. Começaram a trazer as crianças para que Jesus pudesse tocar nas crianças. Mas os discípulos os repreendiam. A Bíblia não fala nisso, mas dá para tentar imaginar, né? Criançada, gente, correndo ali no meio, entendeu? E os discípulos olham e falam: não, isso aqui é um momento sério, isso aqui é um momento formal, né? Deixa as crianças do lado, porque nós estamos aqui numa aula de religião, né? Nós precisamos de ordem, e aí os discípulos fazem isso, e aí o que acontece? Jesus diz assim: quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Você percebe Jesus de novo lidando com o movimento? Jesus não parou, né? Não, deixa eu primeiro falar com os adultos. Não, a vida acontecendo. É por isso que a gente tem incentivado as células a falar: olha, receba todo tipo de gente. Receba gente com criança pequena, receba gente com criança grande, receba pessoas de mais idade, receba pessoas jovens. Misture isso aí, porque a vida está em movimento. A vida está em movimento, você não tem como controlar isso. Claro que poder estar num grupo onde tem um perfil é legal, só que você não controla e não deveria tentar controlar isso. Os teus vizinhos não têm o mesmo perfil que você, talvez eles tenham filho ou não tenham filhos, não importa, a vida está acontecendo em movimento e Jesus está falando, é assim que os valores estão sendo assimilados. É por isso que, por exemplo, nas células da nossa igreja, a gente não fala: olha, aqui não tem mais lugar. Ou a gente precisa primeiro aprender a receber pessoas, depois a gente começa a receber. Não, porque você aprende a receber pessoas justamente recebendo pessoas. É assim, com a vida em movimento. Jesus fez isso. Com a vida em movimento, Ele foi ensinando os seus discípulos, Ele fez dessa forma.
Ele não parou a vida com seus discípulos e ficou 3 anos numa sala de aula, não. Foi com a vida real acontecendo, no meio das situações, das tensões que Jesus foi fazendo isso. É importante você entender que o processo de amadurecimento e crescimento acontece à medida que você se movimenta nesse ritmo do alto, com a vida em movimento. E para se movimentar nessa harmonia, você precisa desse coração ensinável e corrigível. Gente, isso é muito importante. Pedir para Deus, Deus, me dá um coração ensinável e corrigível. Me dá um coração que está disposto a aprender com os teus passos. Isso é muito importante. Tenta entender isso. Foi justamente na tempestade do barco, eu gosto muito de lembrar dessa situação. Ela está lá há muito tempo na Bíblia, mas foi há pouco tempo que o Espírito destacou algo para mim, para o meu coração, de uma forma muito especial. A gente sempre lembra que Jesus acalmou a tempestade. A gente gosta do Jesus que acalma tempestades, né? Jesus que acalma tempestades é o nosso herói, ele é muito legal. É bom quando Jesus acalma o nosso coração e as tempestades e as circunstâncias da vida. Só que no início do capítulo fala assim: e Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco. Foi ele que levou, foi o próprio Jesus que levou os discípulos para a tensão do mar em movimento. Sabe por quê? Porque foi justamente ali que os discípulos precisavam se dar conta de algumas coisas. Marcos capítulo 6, versículos 51 e 52, diz assim: Jesus subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Olha só o que diz o último versículo: o coração deles estava endurecido. O coração deles estava endurecido. E é um momento importante. É o mesmo coração endurecido lá do povo no deserto. É o mesmo tipo de coração. Deus sabe que em nós tem um coração difícil de ser ensinado. Deus sabe disso. E Ele mostra isso claramente na palavra dele, escancarado, o mesmo coração. Olha só que interessante, Hebreus capítulo 3, fala disso, faz essa referência lá com o povo no deserto. Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 10. Vocês percebem esse coração endurecido? Esse coração duro. Esse coração nem um pouco ensinável, nem um pouco corrigível. É o mesmo coração que estava nos discípulos. E Deus está nos convidando a colocar a nossa vida em movimento a partir de um coração ensinável. Um coração que, quando ouve uma verdade espiritual, não se contenta em acumular conhecimento, mas fala: Deus, vai ser difícil acontecer alguma coisa aqui, mas vamos lá. Mexe na minha vida, me ensina. Um coração que fala assim: Deus, puxa minha orelha. A gente pode se aproximar de Deus dessa forma. Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe que temos um coração por vezes egoísta, por vezes cheio de ressentimento, e Ele fala: se aproxima de mim porque eu quero cuidar, eu quero tratar. Eu quero renovar o teu coração, eu quero renovar os teus pensamentos. Eu quero te convidar a fazer um check-up do teu coração agora. Porque você precisa ter saúde na tua vida para a tua vida entrar em movimento. Né? Antes de fazer uma atividade física regular, existe aquela recomendação: olha, consulte um médico, veja como é que estão as batidas do teu coração. E é assim na vida espiritual. Para você entrar em movimento, para você servir, para você cuidar de pessoas, você precisa primeiro cuidar do teu coração. E eu quero te convidar a fazer isso com esse texto. Olha só, Salmo capítulo 139. Salmo capítulo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quero te deixar um tempinho para você fazer essa oração. Pode abrir de novo, Tércio, desculpa. Abre ela de novo ali, e faça o teu check-up. Peça para o Espírito fazer essa checagem no teu coração agora, e faça essa oração: sonda-me, ó Deus,
ela é tua. Deus quer fazer um check-up no teu e no meu coração. Esse é o momento do diagnóstico, né? Onde o médico vai falar, teu coração está legal, ou, opa, aqui a gente tem algo que não está legal. Não está batendo no ritmo certo, a gente precisa ajustar algumas coisas. E como é bom saber que a gente pode se aproximar de Deus, e Deus pede para a gente se aproximar como estamos, para Ele poder nos ajudar no diagnóstico. Não faça isso por conta própria. Não analise você mesmo, o seu próprio coração, é muito complicado fazer isso. De repente você vai querer achar culpados, de repente você vai se culpar, mas Deus não, Ele consegue avaliar o seu coração na intimidade dos teus pensamentos. E aí, como sequência, eu quero te convidar a partir do diagnóstico que Deus falou contigo, a fazer uma outra oração, que também está em Salmo. Salmo capítulo 51, versículos 10 e 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Na nova versão internacional diz: cria em mim, Deus, um espírito pronto a te obedecer. Essa é uma oração que você pode fazer nesse momento. Você pode falar assim: Deus, eu quero ter um coração puro, eu quero ter uma postura ensinável. Esse é o tipo de oração que agride completamente aquela postura: eu sei que eu estou errado e eu não vou mudar. Eu sei que eu estou errado, mas é do meu jeito. Cara, e quando eu estou errado, não me fale que eu estou errado, porque daí sim eu vou continuar fazendo errado. Há essa postura em nós, há essa postura em cada um de nós, em situações diferentes, em relacionamentos diferentes. Mas na intimidade dos teus pensamentos há isso. E quando você faz essa oração, você está falando: Deus, eu não quero viver assim. Eu não quero dar os passos no meu ritmo, eu quero seguir o teu ritmo. E é tão legal perceber isso, porque aconteceu lá atrás com o povo no deserto. O povo foi exercitado a aprender isso, foi colocado em movimento para aprender. Não é no teu tempo, é quando a nuvem se levanta, levanta. Quando a nuvem parar, acampa. Foi assim que aconteceu com o povo. Cadê o Marcos? Estava aqui. Marcos, vem aqui por favor, meu. Pode vir aqui. Foi assim que aconteceu com o povo, e é assim que aconteceu com Jesus. Olha só que interessante, é a Trindade agindo como equipe. Lá atrás a figura central foi Deus. Depois aconteceu de Jesus fazer isso com os seus discípulos. E vamos imaginar, como é que tu está? Bem? E vamos imaginar aqui que o Marcos é Jesus e eu sou o discípulo de Jesus. E o Marcos então caminha aí, Marcos, fica, Jesus, pode caminhar. E eu, como discípulo de Jesus, pode caminhar, pode dar tuas voltas aí, meu. E eu, como discípulo de Jesus, eu preciso apenas me concentrar em seguir os passos do Mestre. Pode, vai lá, nós não combinamos isso antes, se quiser dar volta aí, pode dar volta. Eu preciso me concentrar em seguir os passos do Mestre, isso que é ser discípulo de Jesus. Eu não preciso ficar analisando o mundo ao meu redor, eu não preciso ficar olhando as circunstâncias, porque daí eu começo a perder os passos do Mestre. Eu preciso me concentrar em movimentar de acordo com, e se ele acelerou, eu acelero também. Isso é ser discípulo de Jesus. Isso é ir atrás, não é questionar por Jesus, por que está... Não, se ele deu a volta, eu dou a volta também, eu sou discípulo. Eu sou ovelha do rebanho dele, Jesus é o meu pastor. Eu preciso seguir os passos do Mestre. E aconteceu, obrigado Marcos, valeu Manão, e aconteceu, olha só que coisa impressionante. A Bíblia conta o detalhe que quando Jesus estava naquele momento caótico, os soldados prenderam Jesus, e alguns já fugiram, e fala sobre Pedro. A Bíblia conta que Pedro seguia Jesus à distância. E foi naquela distância que Pedro começou a olhar para o que estava acontecendo ao redor. Foi naquela distância, naquele vácuo de tempo, que Jesus começou a olhar: opa, parece que eu vou me dar mal se eu disser que eu conheço Jesus.
E foi ali que aconteceu a traição, ali que aconteceu o momento em que Pedro nega Jesus. Foi ali que aconteceu porque o discípulo não estava concentrado em seguir os passos do mestre. Você e eu precisamos nos movimentar no ritmo de Jesus. Ele sabe o ritmo, eu só preciso ser conduzido. E talvez a gente pense, poxa, mas lá era mais fácil, né? Porque era visível, era a nuvem se levantava, e se era de noite era uma coluna de fogo. Pô, é fácil ver coluna de fogo. Eu faria isso também, porque é visível, né? E aí você pensa, pô, e ainda os discípulos com Jesus, esses sim tiveram o privilégio, cara, eles conviveram com Ele. Jesus multiplicou os pães na frente dele, caminhava para um lado e para o outro, era mais fácil. E a gente começa a achar isso, mas a gente esquece que Deus nos deu o maior privilégio. Porque antes era na nuvem, depois era com Jesus caminhando, mas agora o Espírito Santo de Deus habita a minha e a tua vida. Ele já não convive mais tão somente entre nós, mas em nós. Por graça, por privilégio. Esse ritmo, ele já está dentro de mim. Esse ritmo do alto, ele já está batendo em mim, porque é a vida do próprio Deus batendo em mim. Por isso que a Bíblia fala que já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gente, isso é privilégio demais. O próprio Deus escolheu fazer morada em você e em mim e nos movimentar. Por isso que é importante entender que qualquer ação externa minha como discípulo de Jesus só pode acontecer a partir de uma movimentação interna do Espírito Santo se movendo em mim. De sermos uma igreja governada pelo Espírito Santo de Deus, onde as decisões são tomadas a partir desse esticar do Espírito em mim, onde eu falo assim, Deus, e aí? Me ensina Deus, eu não sei como fazer, Deus me puxa a orelha, Deus me corrige, vê se eu estou num caminho errado e me mostra o que eu devo fazer. Agora, esse é um daqueles momentos cruciais. O que Deus está te dizendo? O que Deus está te dizendo? E o que tu vai fazer com isso? É assim que as verdades espirituais, elas são aplicadas no teu e no meu coração, e vêm para as nossas mãos, para os nossos pés, para os nossos relacionamentos. A gente chama de momento mapa, né? O que Deus está te dizendo? E o que você vai fazer a respeito disso? Eu quero desafiar aqueles que Deus deu uma chacoalhada. Deus te lembrou que você não foi feito para ficar parado. Você ouviu a voz de Deus, e como é bom servir a um Deus que fala com a gente. Eu posso ser ouvinte, eu posso ser surdo, mas a voz de Deus eu escuto. Como é bom isso. Um Deus que fala com o nosso coração, com os nossos pensamentos. E de repente o Espírito Santo falou, você está acomodado, você está preguiçoso, eu não sei o que foi o check-up do teu coração, ou Deus falou, você está muito contemplativo, você está simplesmente olhando, mas eu não te convidei para observar a vida, eu te convidei para viver a vida, para ser colocado em movimento. E eu quero te convidar, você que foi movido pelo Espírito Santo de Deus, a se movimentar com Ele. Daqui a pouco nós vamos cantar uma música que aprendi essa semana com a equipe de louvor, aquela música que diz que há um som do céu, e é justamente esse som do céu que nos movimenta. Você não faz atividades religiosas, você não foi chamado para isso, você foi chamado para viver a vida de Deus, a vida de Deus ser vivida em você. Então, se o Espírito Santo de Deus te chacoalhou, se o Espírito Santo de Deus falou assim, você não foi feito para ficar parado, então se levanta. Se o Espírito Santo de Deus falou contigo, se levanta, se mexe. Eu vou te colocar em movimento. Eu quero te convidar a ficar em pé, diante de Deus, não para pessoas, mas falando para o Espírito Santo de Deus. Eu entendi algumas coisas, talvez eu não entendi todas ainda, mas o Espírito Santo de Deus me movimenta. Espírito Santo de Deus mexe com as minhas decisões. Eu quero saber se tem pessoas que
entenderam hoje pela primeira vez: eu preciso seguir os passos de Jesus. Eu quero ir ao encontro desse Jesus que morreu na cruz por mim. Isso faz sentido para mim, eu entendo isso, eu quero isso, eu tenho fé nisso, isso mexe comigo e eu quero viver a minha vida a partir disso. Tem alguém que tomou essa decisão essa noite? Quer sinalizar com uma das suas mãos que nós queremos orar contigo. Nós queremos ter o privilégio de orar contigo como igreja de Jesus. Hoje é a Rede Vinho que está servindo. Você pode vir aqui para frente se tomou esse tipo de decisão. A Rede Vinho está aqui também para você que quer se movimentar durante a semana, em células. Você que está falando: eu quero ser encorajado, eu quero encorajar, eu quero me movimentar, eu não quero ficar parado, eu quero abrir a minha casa, eu quero ir para uma casa, eu quero discipular, eu quero ser discipulado. Eu não sei o que o Espírito falou contigo, mas a questão é o que Ele falou contigo e o que tu vai fazer a respeito disso. Porque se você não se colocar em movimento a partir do que Ele falou, a vida passa. A vida passa e você só acumulou conhecimento, e Deus não te chamou para isso. Então, durante essa música, faça não só essa oração, mas se movimente a partir dessa resolução. É aquela música que a gente cantou no início, parece até que dá uma quebrada no ritmo, mas é isso mesmo. Deus dá o ritmo como Ele quer, a música vem do alto, Ele nos convida a entrar no compasso dEle. Decida viver, ficou legal isso, João? Decida viver a vida de Deus no ritmo que Ele chamou para viver. Já pensou, cada vez mais, uma igreja governada pelo Espírito Santo de Deus, uma igreja se movimentando a partir da direção do Espírito, uma igreja que assimila os valores com a vida em movimento, que ouve a música que vem do céu e fala: eu quero me movimentar, eu quero dançar a partir dessa dança que vem do alto. Vamos juntos cantar isso para a glória de Deus e para nos movimentarmos na... Paizão, nós te agradecemos. Obrigado pela alegria que nos envolve, por sermos movimentados pela tua presença em nós, Deus. E aquilo que tu gerou nessa noite, pela tua graça, pela tua misericórdia, que não para em nós, Deus. Nos ajuda a ser cada vez mais uma igreja apaixonada por Jesus Cristo, onde o amor não para, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda para que a gente multiplique esse amor, amanhã, na segunda-feira, Deus, na terça-feira, nos momentos tensos, nos momentos difíceis, na hora de pico no trânsito, Deus, nas contas para pagar, o amor não parando em nós, Deus, mas uma cidade onde vão ser vistos cada vez mais discípulos que estão amando Jesus, amando mais Jesus, e por isso vão amar outras pessoas, e o amor não vai parar em nós. Nós te pedimos isso, Deus, nos movimenta, para a glória do teu nome, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Você não foi feito para ficar parado, lembra disso? Sai nesse embalo para a glória de Deus.